semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um.
reconhecer a sua vida de Deus. Que Deus é a nossa vida. Ele está à frente, está acima do Deus, Ele está acima das nossas decisões. É Deus que pode transformar as nossas decisões. Quando nós possamos reconhecer essa soberania do Deus. Amados irmãos, gostaria de ler o texto dado pelo evangelista Lucas, capítulo 19, que vai falar sobre a conversão de Zaqueu. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre Zaqueu e sobre a sua conversão. E eu queria que os irmãos prestassem
que Zaqueu fala sobre o encontro com Jesus transformador. Não foi apenas um encontro, foi um encontro transformador. Um encontro onde houve mudança e mudança de vida. Abra comigo então a palavra de Deus, aí no Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com grande alegria. Todos os que viram murmuravam isso, dizendo: ele se hospedará na casa de um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Meus amados irmãos, esse texto fala sobre um homem que se converteu, um homem que teve um encontro com Jesus que foi transformador, um encontro com Jesus que mudou a sua vida. E eu quero dizer o seguinte, meus amados irmãos: um encontro com Jesus tem que haver mudança, transformação de vida, como vai nos ensinar aqui o texto de Mateus, de Lucas. Mas vamos conhecer um pouquinho de Zaqueu. Aqui diz que Zaqueu era um publicano. O publicano era um homem que era coletor de impostos. Naquela época, os judeus estavam sob o jugo romano, e os romanos então nomeavam algumas pessoas para ser coletor de impostos, e esse coletor era chamado de publicano, e era escolhido entre os judeus. Então o Zaqueu era um judeu que cobrava o imposto do seu povo, e diz o texto da palavra de Deus que ele era rico, que ele era muito rico, e diz na palavra de Deus também que ele era visto pelos seus contemporâneos, no texto diz aqui, como um homem pecador. As pessoas o julgavam, e nós vamos saber que julgavam até uma certa coerência, porque ele vai revelar que ele era um homem mau, um homem que agia injustamente, um homem que prejudicava os seus contemporâneos. Mas Zaqueu não se importou com essas coisas, e ele vai tomar a maior atitude da sua vida, vai mudar para sempre a sua vida. Diz aqui o texto da palavra de Deus que ele tinha um desejo no coração. Ele era rico, ele tinha bens, ele tinha uma situação estável, mas havia um vazio no seu coração. E aqui a palavra de Deus nos ensina assim, que ele queria se encontrar com Jesus. No versículo de número 2 diz assim: Jesus ia passar por Jericó, e Zaqueu, maior do que os publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. É interessante que só fala aqui em Lucas sobre Zaqueu. Certamente ele ouviu falar de Jesus, alguma coisa. Olha, tem um homem por aí que está pregando maravilhosamente, faz maravilhas. Certamente ele ouviu, certamente no seu coração alguma coisa tocou ele. Falou: não quero saber quem é esse homem. E diz aqui então que ele teve atitude, e diz que então ele queria se encontrar com Jesus. A primeira coisa então que nós podemos ver desse homem é que ele teve atitude. Diz aqui o texto que ele procurava ver quem era Jesus. Procurava ver quem era Jesus. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui, meus amados irmãos,
Se nós queremos ter um encontro com Jesus, se já o temos, muito bem, mas se queremos ter um encontro mais íntimo, real e verdadeiro, nós temos que ir ao seu encontro. Nós vamos ver na palavra de Deus o que resultou na vida de Zaqueu. Mas Isaías ele procurava. Mas aí então ele teve um problema. Jesus estava passando, teve uma grande multidão cercando Jesus. Era difícil, ele teria que entrar com um, com o outro, separar. E diz o texto da palavra de Deus, ele falou: eu tenho que tomar mais alguma atitude, eu tenho que fazer mais alguma coisa para ver Jesus. E aqui no versículo 4 nos revela o seguinte, o segundo ato dele: correndo adiante. Meus amados irmãos, gosto desse ato de Zaqueu, correndo adiante, correndo para ver Jesus. Jesus tinha ali prioridade, ele não estava preocupado agora mais com o que as pessoas podiam pensar. Imagina alguém correndo para estar vendo Jesus, atitude, e ele queria confirmar a sua atitude, e o seu alvo é: eu quero ver Jesus. Mas eu querer não é o suficiente, eu preciso ver Jesus, mas a multidão, eu tenho que vencer essa multidão, então eu tenho que correr para ver Jesus. Meus amados irmãos, se nós não formos ao encontro de Jesus, se Zaqueu falasse assim: a multidão me atrapalha, a distância me atrapalha, porque eu moro numa outra cidade, num outro local, num outro tempo, é isso e tal, ele não teria uma experiência de conversão e de vida nova. Se nós não tivermos atitudes de correr ao encontro do Senhor, de estarmos perto do Senhor cada dia mais e cada dia mais corremos com Ele, nós não vamos ter uma transformação grandiosa e poderosa como teve Zaqueu. E aí nós vamos ver dificuldades. Nós vamos muitas vezes querer ver Jesus, mas no primeiro problema, nós já, essa multidão. E diz aqui o texto: mas ele só correu, mas ele correr não dava certo, porque as pessoas estavam cercando Jesus. Então ele teve que tomar um terceiro passo para não desistir. Ele falou: eu preciso ser mais alto que essa multidão, eu tenho que dar um jeito aqui, eu preciso ter uma. Eu preciso resolver esse problema. Aí diz que ele examinou o terreno lá, ele viu um sicômoro, que é uma figueira brava, tem troncos grossos e muitos galhos, e diz que ele subiu nessa figueira. Terceira coisa então, para ele ver Jesus, ele teve que se esforçar ainda mais. Ele teve que dedicar-se a ele. Agora fique imaginando, pense, mentaliza isso. Um homem rico, sociedade, de repente chega correndo, esbaforindo, começa a subir numa árvore, as pessoas começam: isso aqui está acontecendo. O que esse homem está fazendo? Imagine se ele se preocupasse com o que as pessoas iam pensar. Ele não ia procurar um lugar onde Jesus iria passar e ele não veria Jesus. Mas o terceiro ponto é: ele subiu na árvore e poderia ver Jesus. Olha só, o seu sonho se realizaria. Que maravilhoso! Eu pude ver Jesus passar, aquele que tem ouvido, que eu ouvi falar, aquele que estava passando pela cidade, fez grandes milagres. Que maravilhoso! Como foi gostosa essa passagem, e o texto morrer ali. E a experiência de Zaqueu voltar para a sua casa e continuar a sua vida. Mas, meus amados irmãos, aconteceu uma coisa que vem impactar a vida de Zaqueu. Diz aqui o versículo de número 5, que quando Jesus chegou, Jesus abaixou a cabeça e foi embora? Não. Olha só, diz aqui o texto: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. Então, meus amados irmãos, duas coisas nessas duas frases. Primeiro, Jesus chegou no lugar onde estava Zaqueu e parou de observar a multidão e olhou para ele. Meus amados irmãos, você só tem, está lá? Está lá? Opa! Está lá. Isso, obrigado. Parou para olhar Zaqueu. Olha só, uma multidão. Jesus poderia falar: mais um. O que esse homem está fazendo aí? Mas Jesus se importou
Agora, se você se preocupar com as dificuldades, com o dia a dia, com o trabalho, com o cansaço, com o que você tem que fazer, com as outras coisas, você não vai ter essa experiência, meu amado irmão. Tanto para a conversão, como para a comunhão com Jesus. E meus amados, imagine Jesus parando e olhando para aquele homem. Mas ele não só olhou. Isso aqui o texto ele fez uma segunda coisa. Ele ao olhar para aquele homem, parar e olhar, ele diz assim para aquele homem: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Quer dizer, Zaqueu, eu não quero que você permaneça como você está, sem me conhecer, sem ter uma experiência íntima comigo, sem estar junto comigo, sem estar sendo meu companheiro, meu amigo, caminhar comigo. E diz a palavra de Deus que Jesus fez isso. O que Zaqueu podia fazer? Ou ele via tudo o que ele estava almejando e esperando se realizar, ou ele não desceria da árvore. Eu já fiz uma pregação e quem ficou na árvore e quem desceu da árvore. Quem fica na árvore e não ouve a Jesus, não vai ter a experiência que Zaqueu teve. Eu contei vários textos de pessoas que não ficaram, que não desceram da árvore, permanecem na árvore até hoje. Gostam de Jesus, querem ver Jesus, mas não querem ter intimidade, comunhão e estar caminhando com Jesus. Mas diz aqui que Jesus desce depressa, e eu tenho um propósito: eu quero entrar na sua casa, eu quero estar na sua casa. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que Jesus nos dá uma orientação, e essa orientação tem que ser absorvida e nós temos que vivenciá-la nas nossas vidas. Nós temos que nos apropriar dela, porque Jesus quer o nosso bem. E Zaqueu entendeu. Você entende isso, meu amado? Meus amados, olha só, Jesus disse: desce, e ele desceu com toda a pressa. Qual é a sua expectativa de estar na presença de Jesus, na presença de Deus? Diz aqui que ele desceu com toda a pressa, quer dizer, ele falou: mas que maravilha, que algo espetacular, eu posso estar na presença de Jesus, esse que eu só ouvia falar, agora eu vou ter ele na minha casa, eu vou ter uma experiência com ele. E diz aqui o texto que ele falou: nossa, mas Jesus na minha casa? Que chato, minha casa não está preparada, nem pensava que ele iria, nem isso, nem aquilo. Se ele colocasse também esses problemas, ele não receberia Jesus na sua casa. Mas isso o texto tem sério, e recebeu Jesus com grande alegria. Meus amados irmãos, a nossa casa tem um propósito, um dia na nossa casa ser uma igreja de Cristo. É muito mais fácil você convidar um colega, um parente para um culto na sua casa do que na igreja. Depois as coisas podem acontecer, mas na sua casa é muito mais fácil. E a Bíblia diz que você, ao receber irmãos na sua casa, vocês estão recebendo anjos, né? Anjos. Olha, é isso que a Bíblia diz. Olha, vocês vão receber, acolher, estão recebendo anjos. Meus amados, Jesus está na casa de Deus, diz Zaqueu. E Zaqueu então desceu com grande alegria. Quando Jesus fala com você, o que passa no seu coração? Eu tenho que fazer isso com grande alegria. Puxa, pode ser na casa de outro, não? Não! Jesus quer estar na sua casa, na sua vida, dentro de você, no seu coração. E você tem que recebê-lo com grande alegria, porque só assim você vai sentir o impacto de Jesus na sua vida. Agora, se nós temos dificuldades, ou muitas vezes temos dificuldades para receber Jesus, não veremos a transformação que houve aqui na vida de Zaqueu. Mas aqui diz assim, no versículo 7, que algumas pessoas começaram a murmurar e falar assim: nossa, mas Jesus vai bem na casa desse Zaqueu, esse homem pecador. E o pessoal começou então a
Os homens julgam as nossas vidas. Muitas vezes os homens não julgam. Mas saiba que Jesus não te julga. Aquelas pessoas estavam julgando Zaqueu. E se dependesse delas, elas falaram: Jesus, não vai lá na casa desse homem. Ele é um pecador, ele é um homem mau. Deixa ele no caminho que ele está, deixa ele ir para o inferno. Nós queremos ele longe de nós, não queremos nunca a sua companhia. Mas, meus amados irmãos, isso nunca deve acontecer. Porque aquela multidão estava com Jesus, mas não estava com Jesus no coração. Sabe, meus amados irmãos, não foi só lá naquele tempo. Eu já ouvi de pessoas que quando tem uma creche na igreja, vem as crianças mais pobres, com roupa mais singela, mais simples. Muitas vezes não quer que os seus filhos convivam com essas crianças. Não é triste isso? Ou entra uma pessoa na igreja aqui, toda embarrada, e nós, ao invés de sentarmos perto dela, nós queremos nos afastar. Nós podemos falar: pastor, mas está ruim, é difícil. Eu sei, mas você pode sentar, abraçar ela, levar ela depois para se assear, mas recebê-la com amor, e não ser como aquela multidão. E Jesus não olhou como a multidão olhava. Repararam como o olhar de Jesus é diferente do nosso olhar? Por isso é que nós temos que ser a cada dia mais vidas que estão nas mãos de Deus, vidas que são dirigidas por Deus. E diz aqui a palavra de Deus, olha só que maravilhoso: Zaqueu, então, na sua casa, com Jesus, estava sentado, porque aquele diz que ele se levantou e ele disse ao Senhor: Senhor, primeiro eu quero dizer que eu tenho mais do que eu necessito, e eu quero dar aos pobres. Meus amados irmãos, primeira coisa que acontece na nossa vida, quando a gente sente a graça de Deus, é que nós devemos repartir com aqueles que não têm. Você olha com solidariedade àquele que está necessitado. Você não vira as costas, você não é mais como na parábola ai meu Deus, fugiu agora, não vou lembrar. A parábola daquele que viu do bom samaritano, diz que passou o sacerdote e o levita e saiu de largo, né? O sacerdote que estava no templo, o levita era convidado para o templo da tribo dele. Mas o samaritano chegou, desceu da sua montaria, deixou do seu trabalho, deixou do que ele tinha, e foi lá e cuidou daquele homem. E no final do bom samaritano, ele fala: vai tu e faz o mesmo. Quer dizer, é olhar para aqueles que estão à frente de nós e estão com necessidade. Como é bom você estender a mão. Eu tenho um irmão que eu fiquei empolgado, porque ele me falou: pastor, cada vez que eu compro um sapato novo, eu dou um para a doação. Cada vez que eu compro uma roupa nova, eu dou um para a doação. Cada vez que eu faço isso, eu dou um para a doação. Ele sempre está pensando no próximo. Muitas vezes está acumulando roupas, e tem pessoas que falam: não gosto de dar as minhas roupas. Tem pessoas precisando dar ao próximo, estender, ser amoroso. Ele diz aqui que ele seria isso. Teve um outro jovem que quis Jesus, queria seguir Jesus. Falou: muito bem, pode me seguir. Só que vai tudo, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Aí aquele jovem saiu triste, porque ele amava mais esse texto. Meus amados irmãos, quando nós amamos mais as coisas materiais, nós não vivemos a palavra de Deus. Eu ainda vou pregar sobre hoje o império que há usando o Evangelho. Aqueles que enriquecem por causa e em nome do Evangelho de forma ilícita. A Bíblia fala sobre essas pessoas. E elas se justificam e muitos vão atrás. Cuidado, porque a primeira coisa que tem que se fazer é estender a mão àquele que é o próximo. Mas ele disse assim: além disso, eu tenho uma mudança ainda maior. Aqueles que eu enganei, defraudei,
porque eu tinha responsabilidade, mas eu falei que era 15. Enganei vocês. Olha só que mudança de vida. Eu enganei, mas não é só isso, não. Eu quero devolver 4 vezes mais. Porque agora eu conheci ao Senhor Jesus, que é a minha maior riqueza, e eu não quero nunca mais enganar, eu não quero defraudar, eu não quero mentir para ninguém, eu quero ter uma vida santa e agradável a Deus. Imaginei indo na casa de cada um e falando isso, e às vezes nós temos vergonha de pedir perdão, de estar na presença de um irmão e falar: irmão, eu errei, me perdoe. Este homem ia fazer em cima. Olha a transformação, olha que mudança maravilhosa. Esse homem teve uma experiência completa com o Senhor Jesus. Qual foi a palavra de Jesus? Depois ele vê um homem totalmente transformado. Diz aqui a palavra de Deus. Jesus disse: hoje entrou a salvação. Porque ele era rico, porque ele cedeu a sua casa, por só aquele momento dele ir atrás. Não, porque houve uma transformação, uma mudança de vida naquele momento. Aquele Zaqueu, antes do encontro, quando Jesus disse: venha, hoje eu quero estar na sua casa, morreu. E agora existe um novo Zaqueu. Por isso ele dizer: hoje houve transformação nesta casa. Hoje houve transformação nesta vida. Meus amados irmãos, como é espetacular nós temos esta experiência. Meus amados irmãos, é esta voz que eu quero ouvir do Senhor sobre a minha vida. Entrou salvação na vida do José. Eu ouvi a minha presença. Eu sou o Senhor da vida dele. Eu sou aquele que orienta a vida dele. Eu sou aquele que veio ao encontro dele. E agora ele está comigo e eu com ele para sempre. Porque Jesus é aquele que crê em mim, eu e o Pai estaremos nele e nele faremos morar. Meus amados irmãos, e esta conversão de Zaqueu impacta a minha vida e impactou certamente, impacta a sua vida, as nossas vidas. E nós a cada dia possamos sentir que o Senhor tem prazer em estar conosco, tem prazer em conversar conosco, tem prazer em estar na nossa casa, tem prazer em estar na nossa vida, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E assim sejamos vasos de bênção nas suas mãos para a honra, glória e louvor do seu nome. Amém? Amém. Receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo estejam convosco, amados irmãos, e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém. 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 Senhor.